Boa noite, queridos amigos, queridas amigas do Facebook, queridos irmãos do Centro Espírita Leal, Lar Espírita Amor e Luz. Quero agradecer de antemão ao que estão me dando de participar dessa página que vocês têm na internet para transmitir um pouco da doutrina espírita. Quero agradecer de coração a essa equipe maravilhosa do Leal, Lar Espírita, Amor e Luz. Hoje, comemorando 5 anos de um trabalho magistral, de um trabalho maravilhoso que este centro realiza, chamado Hortênsias Lilazes. Um trabalho lindo de abnegação, onde os companheiros abnegados trabalham procurando libertar aqueles irmãos que estão presos nas algemas dos vícios, do alcoolismo, das drogas. E eu quero louvar a vocês por esse tempo, salvando vidas, ajudando a salvar vidas, que Hortênsias Lilazes vem fazendo, né, dentro das dependências do Leal, Lar Espírita Amor e Luz, que fica na rua Santa Lúcia, 392, na Vila Paraíso, em Guarulhos. Quando essa pandemia passar, eu convido a todos a visitar esta casa abençoada e visitar os trabalhos também que os Hortênsias Lilazes fazem. Quero agradecer ao centro, na figura de Maria, essa presidente, abnegada servidora que me fez o convite, ao meu amigo Ricardo, né, que me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês, meu amigo Marcos Aleixo, meu irmão, meu amigo, a minha irmã, minha amiga Laice, e toda a equipe do Hortênsias Lilazes. Se alguém estiver na escuta e estiver ouvindo bem, a imagem estiver boa, por favor, deem um retorno, que em apenas 1 minuto a gente vai começar a nossa palestra de hoje, cujo título é Somos Espíritos. Somos Espíritos. E daqui a 1 minuto, então, começarei com uma prece, né, para que a gente inicie a palestra de hoje. Logo após a palestra, farei uma pequena vibração pelo planeta e principalmente pelos irmãos que sofrem nas garras da dependência química e uma pequena prece de encerramento. Mas quero deixar registrado, nesse momento, a minha gratidão ao Centro Espírita Leal, Lar Espírita Amor e Luz, e a equipe toda do Hortênsias Lilazes. Um trabalho que eu gosto, que eu admiro, né? Que eu sou apaixonado. Então vocês estão de parabéns, parabéns mesmo por esses 5 salvando vidas. Se alguém tiver me vendo e ouvindo bem, por favor, deem um retorno para que eu fique mais tranquilo do lado de cá. Agradeço a audiência de todos vocês. Vamos cerrar levemente os nossos olhos. E aqueles que tragam um copo d'água e coloquem em frente do celular, do computador, para que após a palestra e as vibrações, quando a equipe espiritual fluidificar estas águas, que elas nos sirvam de remédio para todos os nossos males físicos e também espirituais. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade da vida. A falange de Maria, abnegada servidora do amor, que trabalha incansavelmente em todo o orbe terrestre. Ao venerável ou venerando amigo Bezerra de Menezes e toda a sua falange de abnegados irmãos que trabalham em favor da humanidade. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, fonte de poder e de amor, vós que tem toda a bondade e misericórdia inerente, abençoai-nos nesta noite memorável. Querido Mestre Jesus, benfeitores espirituais, estejam conosco, hoje e sempre nesta caminhada, porque sem a vossa ajuda e o vosso concurso,
ficaríamos tão vulneráveis e frágeis ao erro. E assim, na certeza do amparo destes abnegados servidores do amor, pedimos licença ao alto, rogamos as bênçãos de Deus nosso Pai, na certeza da presença de Jesus, porque é em nome dele que realizamos esse singelo trabalho. Os amigos espirituais que labutam conosco no dia a dia, queremos agradecer a todos e, sob as bênçãos de Deus, dar por iniciado os trabalhos da noite, a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus nos abençoe agora e em todas as horas da vida, em todas as horas da nossa existência. O famoso escritor Malba Tahan conta-nos uma parábola interessante em seu livro famoso Lendas do Céu e da Terra. Uma parábola interessante para introduzirmos o assunto que queremos deixar na noite de hoje. Conta-nos Malba Tahan em Lendas do Céu e da Terra que um homem tinha 3 grandes amigos, aos quais ele devotava grande apreço. Amava por demais os 3 amigos que tinha e julgava que era amado da mesma forma. Um dia, este homem precisou fazer uma longa viagem para se apresentar diante de um juiz muito severo, um juiz muito cruel e duro. E tinha medo. E lembrou-se dos 3 amigos e recorreu ao primeiro deles, pedindo-lhe ajuda. Amigo, disse ele, preciso fazer esta longa viagem, me apresentar diante de um juiz e tenho medo. Gostaria que você fosse comigo para me dar segurança e apoio. Quando o amigo perguntou o nome do juiz, que ele declinou. Ao declinar o nome do juiz, o primeiro amigo disse: não, de jeito nenhum, eu também morro de medo desse juiz. A única coisa que eu posso fazer por você é patrocinar-lhe a viagem. Uma viagem até de primeira classe, mas com você eu não posso ir. Também eu tenho medo desse juiz. Que decepção! Porque ele achava que seria ajudado por aquele amigo, porque ele faria a viagem com o amigo se ele precisasse, e achava que o amigo faria também, ele precisando, mas ficou decepcionado. Mas ainda restava-lhe 2 amigos, e ele recorreu ao segundo deles, contando a mesma história e pedindo a mesma ajuda. Mas quando declinou o nome do juiz, o segundo amigo disse: não, eu também morro de medo desse juiz. A única coisa que eu posso fazer por você é lhe acompanhar até a porta do tribunal. Da porta para dentro é com você. Da porta para fora eu volto. Tenho medo desse juiz também. Ah, mas que decepção que esse amigo teve, que esse homem teve. Porque ele faria tudo por esse segundo amigo, achando que o amigo faria por ele também. Mas ainda restava-lhe o terceiro amigo. E recorreu ao terceiro amigo com o mesmo pedido. Amigo, preciso fazer uma longa viagem, me apresentar diante de tal juiz. Tenho medo, gostaria que você me acompanhasse. E qual não foi a grata surpresa dele, que o terceiro amigo não só se dispôs a acompanhá-lo na longa viagem, mas também prometeu defender-lhe diante daquele juiz tão severo. Conta-nos Malba Tahan que todos nós temos esses 3 amigos. Todos nós temos esses 3 amigos, aos quais devotamos grande apreço. E achamos que nesta longa viagem eles irão nos acompanhar. Mas somente o terceiro amigo nos acompanha.
Amigos internautas, vocês vão se identificar com esses três amigos, porque todos nós os temos. A viagem é a morte. O juiz severo, aonde devemos nos apresentar depois da passagem, é Deus, ou a nossa própria consciência. Não importa. E os amigos que todos nós temos são bens materiais, família e as boas ações. O primeiro dos amigos que gostamos muito e devotamos um grande apreço são os bens materiais. Não é errado. Errado é a preferência que damos quando colocamos os bens materiais à frente dos tesouros imorredouros do Evangelho. Né? Que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não come. Né? É a preferência que damos. Porque Jesus não condenou bens materiais. Pelo contrário, Jesus até nos disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não condenou. E disse-nos certa vez no Sermão da Montanha: buscai o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas virão como acréscimo. Então Jesus não condenou as demais coisas. Disse até que elas viriam como acréscimo. Mas condenou a prioridade que damos na vida. Então o primeiro dos grandes amigos, que gostamos, que nos dá conforto, chama-se bens materiais. Mas no que tange a grande viagem que é a morte, aonde adentramos numa dimensão diferente enquanto espíritos. Os bens materiais não poderão nos seguir, porque bens materiais não adentram nas dimensões espirituais. Só ficam na terceira dimensão mesmo, altura, largura e comprimento. São bens materiais. Nessa grande viagem não poderão nos acompanhar. O segundo amigo, que todos nós devotamos grande apreço, e ele também certamente nos devota grande apreço, chama-se família. Todos nós amamos nossa família e certamente somos amados por eles. É um amor recíproco e verdadeiro. Mas no que tange a grande viagem, que é a morte, eles não podem nos acompanhar e nem querem. O que eles podem fazer conosco é nos acompanhar até as barras do tribunal, até a porta, ou seja, até o cemitério. De lá para lá é com cada um de nós. A família fica das portas do cemitério para fora. Né? Não adianta dizer: ai, eu gostaria de ir com ele, me leve junto com você. Não adianta essa hipocrisia ou pseudo-amor. Porque conta-se que certa mulher, uma vez chorando à beira da cova, caiu, escorregou e caiu dentro. E ato contínuo gritou para as pessoas cá fora: socorro, tire-me daqui. Na mesma hora que ela pedia para ir junto, ato contínuo pediu para que a tirassem de lá, que ela não queria ir junto mais. Então, no que tange a grande viagem, a família não pode nos acompanhar, embora ela nos ame e seja amada por nós também. Mas o terceiro amigo que nos acompanha e nos defende diante do juiz severo são as boas ações. São aquilo que desenvolvemos na terra, na nossa existência atual e nas pretéritas também. Mas principalmente na atual, que é o resultado de todas as existências que nós já tivemos nessa jornada evolutiva, que teve um começo, mas que não terá fim. Todas as religiões da Terra, elas defendem a existência da vida após a morte. Todas, indistintamente. As religiões espiritualistas defendem a existência do espírito e a sobrevivência depois da morte do corpo físico. O problema está, e as diferenças, como será esta vida após a morte.
Como será? Para uns, o espírito fica dormindo até o juízo final. Para outros, ele terá um final trágico e vai para o inferno eterno, as chamas ardentes eternas de um inferno cristão, que é pior do que o inferno pagão. Outros dirão que os bem-aventurados vão para o céu. E a doutrina espírita defende a tese de que continuamos mais ou menos os mesmos. Não mudamos muito. Melhoramos a cada existência, é claro. Lei do progresso, lei de evolução. Melhoramos sempre. O espírito nunca retroage. Mas não mudamos muito, não. Continuamos mais ou menos com as mesmas tendências, até voltarmos novamente para continuar nossa jornada evolutiva. E segundo a doutrina espírita, o que morre é o corpo. O espírito, este, é imortal. Este não morre nunca, uma vez criado. E a doutrina espírita nos provou o tempo inteiro, pela sua ciência, porque é ciência, filosofia e também religião, que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. E alguns espíritos podem ser vistos por alguns videntes, por algumas pessoas que têm a sensibilidade mediúnica de ver e também de se comunicar via mental com esses irmãos que já fizeram a viagem. Algumas pessoas não acreditam, mas quando se apresenta uma prova veemente de que isso é real, eles passam a acreditar. Chico Xavier, o grande baluarte do espiritismo no Brasil. O espiritismo é o que é no Brasil e no mundo, graças a Chico Xavier, que veio complementar toda uma obra da codificação de Kardec, né? Veio complementar com propriedade tudo o que contém nas obras básicas da doutrina espírita. Saúde caquética, sempre muito doente, mas sempre voltado para as coisas espirituais. Chico Xavier vinha todos os anos a São Paulo para divulgar os seus livros, fazer uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e todas as vezes que vinha, aproveitava a deixa para visitar o seu oftalmologista, o seu oculista, porque suas vistas eram muito caquéticas. Era quase cego de uma vista, a outra sangrava muitas vezes. E a vista dele era muito deficiente. Ele aproveitava a oportunidade e visitava o seu oftalmologista, Dr. Nardir. E numa dessas viagens, Chico Xavier se apresenta para o Dr. Nardir. Dr. Nardir, então, examina as vistas de Chico naquele ano memorável. Vê que as vistas do Chico não estão muito boas, estão muito caquéticas, muito doentes, vista enferma. Olha para o Chico e diz assim: Chico, é verdade que você vê espíritos? Chico então fala: é verdade, doutor Nadir, eu vejo espíritos. Mas não é com essa vista não, é, Chico? Porque suas vistas estão tão pobrezinhas. Chico então fala: não, doutor, não são com esses olhos materiais, mas eu vejo com os olhos da alma, com os olhos do espírito, mesmo estando com os olhos fechados, porque são os olhos espirituais que veem. Dr. Nadir, então, cético até aquele momento, pergunta-lhe: então diga, Chico, tem algum espírito aqui perto de mim, aqui conosco na sala? Chico já tinha visto um espírito ao lado do Dr. Nardir. Havia conversado mentalmente com ele. E ele havia declinado-lhe o nome. Mas Chico não acreditou. Pensou tratar-se de um espírito zombeteiro. Ninguém pode ter um nome daquele, mas que nome mais terrível, que nome mais feio. Só pode ser um espírito zombeteiro, ninguém pode ter um nome desses, pensava Chico.
Mas, diante da pergunta do doutor Nardir, Chico, tem alguém aqui no consultório conosco? Chico disse, tem, doutor. Tem um espírito perto do senhor. Como é o nome dele, Chico? Ele lhe disse o nome? Sim, ele tinha dito o nome, mas Chico não acreditou. Pensou tratar-se de um espírito zombeteiro. E disse, tem, doutor. Ele disse o nome. Qual o nome dele, Chico? Fala para mim. E Chico disse, ele está dizendo que chama-se Cenobelino Serra. Vê se pode, doutor, um nome desse. Cenobelino Serra, que é uma mistura de cebola com violino. Pode. Doutor Nadir então começou a chorar. Começou a chorar e disse, é verdade, Chico. É verdade que ele está aqui perto de mim? Chico disse, mas ele existe mesmo, doutor? Claro que existe, Chico. Doutor Cenobelino foi o meu professor na universidade. Desencarnou quando eu estava em vias, morreu quando eu estava em vias de me formar. E prometeu estar comigo durante todo o meu labor. E prometeu estar comigo enquanto eu desempenhasse minhas funções de médico. Chico disse, pois ele está com o senhor, doutor Nardir. Está com o senhor lhe acompanhando em todas as suas atividades profissionais. Doutor Cenobelino Serra. Conta-se que o doutor Nardir, a partir daquele instante, passou a acreditar na existência dos espíritos. Diante de um fato como esse, qualquer um tem que aceitar. E Chico Xavier provou inúmeras vezes o mundo espiritual, a ponto de comunicações suas do mundo espiritual servir para livrar pessoas da cadeia, para defender pessoas em um tribunal de júri. Porque ficou evidente que era o espírito desencarnado que havia passado a comunicação e a defesa para o seu algoz. Interessante. A doutrina espírita, meus amados, ela estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. O que é o espírito? Vamos encontrar na pergunta número 23 do Livro dos Espíritos, que espírito é o princípio inteligente do universo. Na pergunta 76, uma pergunta semelhante, como que Kardec faz a pergunta igual? Né? Como podemos definir o espírito? Olha, ele já tinha feito essa pergunta na 23, espírito. Agora, como podemos definir espírito? Na primeira, os espíritos falam que é o princípio inteligente do universo. Na segunda, eles falam que são os seres inteligentes da criação. Interessante. Na pergunta número 23, Kardec perguntou o que é espírito com E minúsculo. O princípio inteligente do universo. E na pergunta 76, como podemos definir espírito com E maiúsculo? Os seres inteligentes da criação. Então, encontramos na Bíblia, logo no começo de Gênesis, que somos feitos à imagem e semelhanças de Deus. Quando os benfeitores espirituais dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2. Somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, o espírito com ele reinos da natureza, o princípio inteligente do universo, são as mônadas de Deus. Saímos das mãos de Deus e vamos evoluindo até chegarmos no reino nominal, onde podemos ser considerados espíritos com E maiúsculo. Onde Deus coloca-nos na fronte a consciência, a razão que nos diferencia dos nossos irmãos do reino inferior, os animais.
de onde nós estagiamos enquanto princípios inteligentes e chegamos agora no reino nominal e somos considerados espíritos, seres inteligentes da criação. E agora somos co-criadores juntos com Deus. Deus trabalha incessantemente e eu também, disse-nos Jesus. Então os espíritos puros do universo, as comunidades e falanges de espíritos puros sustentam os mundos. No grande laboratório da natureza, promovem mundos, dirigem civilizações, moldam formatos perispirituais dos seres menos evoluídos, porque somos co-criadores juntos com Deus. Na pergunta 88, Kardec pergunta às entidades venerandas o que é espírito. Se ele tem forma. E os espíritos falam, para nós sim, mas para vocês pode ser uma flama, um clarão. Ele se referia aos espíritos puros, que têm o perispírito quase rarefeito, que se confundem com o próprio espírito. Mas o espírito é alguma coisa, porque o nada não existe. Só que espírito difere de tudo que é matéria. Porque não encontramos nada de material no espírito, a não ser o seu corpo perispiritual, que Kardec chamou de perispírito, que Pitágoras chamou de carne sutil da alma, que os egípcios chamam de Ka, não é? E que Paulo chamou de corpos celestes ou corpos espirituais, não é? Não existe um espírito sem corpo. O corpo é o que dá, o corpo perispiritual é o que dá forma ao espírito. E normalmente levamos essa mesma aparência para o mundo espiritual. Para quando nos apresentarmos para os videntes amigos, para os nossos familiares, provarmos que somos nós mesmos. A não ser que gostemos, tivemos acesso a uma existências transatas, alguma existência transata passada, e que gostamos muito. Como Emmanuel, o benfeitor do Chico, que gostou muito da experiência que viveu como Públio Lentulus, senador romano, e se apresentava a Chico nessa indumentária, mesmo tendo tido outras reencarnações depois. Então a gente vai sempre adotar uma aparência que a gente aprendeu mais. Talvez no centro de Umbanda, um preto velho, que aprendeu e que evoluiu muito naquela experiência na Terra, e gostou tanto que se apresenta daquela forma. Ora, o espírito é elástico, os russos chamam o corpo espiritual de corpo bioplástico. É fotografado pela máquina Kirlian dos russos. Então, há provas de que a vida continua, que nós vamos continuar no nosso corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial, ou podemos chamar de quinta essência, né? Um corpo quintessenciado. Tem o fogo, tem a terra, tem o ar e tem a água, são os 4 elementos. Podemos juntar a esse um outro quinto elemento, uma quinta essência, né? Que é o fluido cósmico universal modificado em cada globo. É desse fluido que a gente se reveste depois da morte no nosso perispírito. É assim. Não é? Então, quando os videntes veem um espírito, têm a visão de um espírito, na verdade estão vendo o formato do perispírito. Normalmente o mesmo formato e aparência que ele teve na sua vida passada. Divaldo Franco chama de modelo organizador biológico. E é o espírito que dá forma ao novo corpo que ele vai ter. Obedecendo à genética do pai e da mãe, ele elabora molécula por molécula o seu novo corpo, porque ele é o modelo organizador biológico. Modelo organizador biológico. Quando o vidente vê, ele está vendo então o perispírito. Dificilmente vamos ver o espírito. Dificilmente. Porque não existe um espírito sem o seu próprio corpo. Então não vamos ver um espírito. Ele seria uma flama, seria um clarão, né? Então não podemos ver. Os espíritos mais puros, então, não temos acesso a eles por enquanto. Eles têm o perispírito quase confundido com o próprio corpo.
de tão iluminados que eles são. Mas os videntes veem, não tenham medo. Eu conheço espíritas que têm medo de espíritos, é impressionante. Mas conheço espíritas que têm medo. Não tenham medo, meus amados. Todas as vezes que vocês se olham no espelho, vocês estão vendo um espírito encarnado, que é você mesmo. Então não tenham medo. Tem gente que tem pavor. Tinha um homem, conta-se, que tinha maior medo de mortos, de pessoas que já haviam desencarnado, se recusava a passar em frente de cemitério. Mas um dia ele teve que desenvolver um trabalho além do cemitério. Esse trabalho demorou-se e ele teve que voltar quase meia-noite. E tinha que passar de frente ao cemitério, mas ele morria de medo. Ao chegar na esquina da parede do cemitério, ele travou, não conseguia passar. Ficou ali parado, sem coragem para passar pelo portão principal. Quando um homem distinto, muito bem vestido e legal, ia passando, e ele aproveitou a oportunidade e pediu-lhe: "Posso acompanhar o senhor?" Falou: "Pode, pois não, vamos até conversando", colocando os assuntos em dia, e foram conversando um pouquinho. E ele, meio desconcertado por ter pedido aquele favor àquele desconhecido, quando foram passando em frente ao portão principal do cemitério, ele pediu perdão por ter incomodado o homem. E disse: "Sabe por que eu pedi para lhe acompanhar?" O homem disse: "Por quê?" Ele disse: "Porque eu morro de medo de espíritos." O homem disse: "Mas eu entendo você perfeitamente, porque quando eu era vivo também tinha." Conta-se que este homem está correndo até hoje. As pessoas morrem de medo, né? Mas o espírito, meu amado, meus amados, o espírito é o ser inteligente da criação. Há dois princípios constitutivos do universo. Dois: espírito e matéria. São esses dois princípios que constituem o universo como um todo. E acima de tudo isso, Deus. O Criador incriado. O Criador incriado. Espírito e matéria. Nos reinos inferiores antes do homem, princípio inteligente. E a gente vê isso até em algumas plantas. O instinto delas de voltarem-se para o sol. O instinto de crescimento. É o princípio vital presente até nas plantas. E algumas inteligências até nos nossos animais domésticos. Até parecem que eles pensam e raciocinam, mas não. É um pensamento entrecortado, mas eles têm sentimento. Eles sentem. Eles têm sentimentos. E eles amam. E é um amor incondicional. E um dia chegarão no reino hominal e serão chamados de seres inteligentes do universo. Filhos da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. O Espiritismo, meus amados, não é novo. Foi codificado por Allan Kardec em 1857, no lançamento de O Livro dos Espíritos, primeira edição, com 501 perguntas e respostas. Foi apresentada à humanidade a terceira revelação de Deus. Primeira com Moisés, segunda com Jesus e a terceira com o advento do Espiritismo. O Paráclito, o Espírito de verdade, aquele que Jesus disse que viria para lembrar o que ele disse e dizer muito mais. Então a grande falange do Espírito de verdade, que é Jesus, voltou. Era Jesus redivivo, voltando para lembrar o que ele mesmo disse e dizer-nos muito mais. O Espiritismo matou a morte. Mas não há nada de novo no Espiritismo. Só foi codificado por Kardec há quase 200 anos atrás. Mas já existia. As escrituras sagradas são os maiores repositórios da doutrina espírita, com outras palavras. O grande e antigo livro dos Vedas. O Torá dos judeus, o Pentateuco mosaico.
eu encontro o Espiritismo em tudo isso. Kardec só veio tirar o véu e nos revelar coisas que até então não eram reveladas totalmente. Quem primeiro matou a morte não foi o Espiritismo. Quem matou a morte em primeiro lugar foi Jesus. Jesus matou a morte quando ressuscitou no terceiro dia. E eu vou dizer para vocês em que corpo Jesus ressuscitou. E é a própria Bíblia que nos dá referência e indicação de em que corpo Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou no corpo físico dele, caquético e destruído pelos algozes do seu tempo. Por nós mesmos. Que depois, para justificar esse crime bárbaro, inventamos durante eras milenares até hoje que ele veio para isso. Que ele veio para morrer por nós. Ora, ele veio para morrer pelas nossas mãos, por nós mesmos. Né? Mas Deus não faria isso, deixar que um justo morresse, derramasse seu sangue material, para o quê? Para livrar o homem de pecado? Amados, o sangue de Jesus que tem poder e que nos livra de toda situação difícil e nos traz felicidade, chama-se sua doutrina. Este é o sangue de Jesus que tem poder. Esse é o sangue de Jesus que tem poder. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, aliás, capítulo 12, 13, 14 e 15 de Coríntios é um verdadeiro repositório de doutrina espírita, onde Paulo fala dos dons mediúnicos, do falar em línguas, da excelência do amor no capítulo 13, da ressurreição, em que corpo ressuscitamos. Está lá. Quando nós lemos 12, 13, 14, 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, a gente vê ali, nas entrelinhas, toda a doutrina espírita codificada por Kardec. Então lá no capítulo 15 de Coríntios, versículo 13, Paulo diz assim: ora, alguém me pergunta com que corpo ressuscitamos? E aquele só ressuscita se primeiro morrer. Só quem ressuscita é quem primeiro morre. Semeia-se corpo animal. Animal de ânima, de um espírito que dá vida, que dá alma ao corpo. Semeia-se corpo animal e ressuscita-se corpo espiritual. Porque se há corpo animal, há corpo espiritual. Se há corpo terrestre, há corpo celeste também. E cada um com a sua tonalidade. Um tem a luminosidade da lua, diz ele na sequência em Coríntios 15. Outros têm a luminosidade do sol. Outros têm a luminosidade das estrelas e cada estrela brilha diferente umas das outras. É o corpo incorruptível, diz Paulo. Porque o corpo corruptível morre, mas o corpo incorruptível não morre. Então a ressurreição que Paulo fala aqui não é do corpo físico, que esse está morto. Um novo corpo vai ser formado do fluido da terra, mas aquele morreu. Mas o espírito sobrevive no seu corpo celeste, espiritual, na carne sutil da alma de Pitágoras. Este sobrevive. E foi neste corpo que Jesus ressuscitou. Porque ressuscitar é ressurgir. É ressurgir novamente na dimensão espiritual de onde viemos e para onde voltaremos inexoravelmente. Foi o corpo perispiritual de Jesus e ele provou em diversas partes. Primeiro, quando Maria Madalena se aproxima do túmulo de Jesus e o vê vazio. E pergunta onde colocaram meu mestre, meu Raboni. E alguém fala com ela na retaguarda, ela pensa que é o guarda, que vigia o túmulo. E pergunta-lhe, onde colocaram o meu mestre? E quando Jesus fala com ela, ela o reconhece e fala, meu Raboni. Que quer dizer mestre dos mestres.
e corre para abraçá-lo e ele diz: não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Amados, ele impede Maria Madalena de abraçá-lo porque ela não ia conseguir, o seu corpo não estava materializado. Não estava. Ele estava ainda em estado de evaporação. Visível somente, mas não concreto. Depois ela vai avisar os discípulos que Jesus está vivo, que ela o viu, e os discípulos não acreditam, estão dentro de uma sala fechada, contra a Bíblia, e Jesus adentra nesta sala, sem abrir a porta. Ele simplesmente adentra na sala onde os discípulos estão, fechados, com a porta fechada, e Jesus adentra. Amados, o corpo que transpassa paredes e portas não é o corpo físico, mas o corpo fluídico, que pode se materializar depois. Como ele passa através da parede ou da porta e se materializa para Tomé e fala: toca, Tomé, nas minhas feridas. Você acredita porque tocou. Feliz daquele que acredita sem ver, porque compreende. Então é corpo perispiritual, não é corpo físico que tem essa capacidade. Não é corpo físico. E 2 discípulos viajam para Amaús. 2 discípulos de Amaús. Está lá em Lucas no final. E vão cogitando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. A morte infamante do Cristo. Quando Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, eles não o reconhecem. E só vão reconhecer Jesus na hora de que se sentam para cear e que Jesus parte o pão. A forma singular de Jesus partir o pão, só ele partiu o pão daquela forma, os discípulos o reconhecem. E quando os discípulos o reconhecem, ele desaparece. Amados, não é corpo físico que desaparece, mas corpo perispiritual que tem essa elasticidade, esta capacidade. Jesus fica aparecendo e desaparecendo por 50 dias. Na Galileia, em Jerusalém, para todos os discípulos, dando orientações. Marca um encontro com Pedro na Galileia, para que ele leve aqueles 500 da Galileia, para que ele se despeça. Onde ele se despede no 50º dia da sua morte e ascende aos céus. Onde hoje comemoramos o dia de Corpus Christi. Quando ele ascende aos céus depois de dar as últimas orientações para os seus discípulos. Pedro então junta os 500 da Galileia, Jesus vai e ascende aos céus. Amados, ascender aos céus somente corpo espiritual. Corpo físico não adentra nas dimensões espirituais. Então Jesus deu várias provas de que era seu corpo perispiritual. O corpo incorruptível que Paulo fala em Coríntios 15. O corpo celeste. E o de Jesus com a luminosidade das estrelas mais luminosas. Então está provado que o Espírito existe e que o Espírito é imortal. Jesus fala-nos várias vezes em seu Evangelho. Não temam aqueles que matam ao corpo, mas que não podem fazer nada com o Espírito. E tem pessoas que não acreditam. E tem pessoas que não acreditam na vida depois da morte. E eu tenho pena. Porque são pessoas que não têm consolação, não têm esperança de nada. E sofrem por acreditar no inferno que machuca eternamente. Por acreditar em um Deus, em um Pai que fez um inferno para que seus filhos amados pereçam eternamente. Olha que Deus é esse. Então eu tenho pena das pessoas que não acreditam nos princípios espíritas. E o espiritismo não é mais uma religião. Kardec não queria que fosse, mas desejaria que seus fundamentos servissem de base para as religiões vigentes. Kardec não queria criar mais outra religião, já existem tantas.
mais que os fundamentos, os princípios espíritas servissem de base para todas as religiões que existem. Tem gente que espera a comprovação da ciência da vida depois da morte. Vão esperar um pouco. Porque a ciência material não vai além da matéria. Só vai até os limites da matéria física. E fica ali. A ciência espírita é a única ciência que avança quando aquela... Nos limites da matéria, a ciência espírita avança. Essa é a diferença da doutrina espírita, da ciência espírita para a ciência convencional da Terra. Então vai ser difícil um pouco a ciência comprovar a existência do espírito enquanto ela estiver presa nos liames da matéria. Ela precisa ultrapassar. Como a doutrina espírita, a ciência espírita ultrapassou. Conta-se que um jovem que faltava muito no serviço, na loja em que trabalhava, todas as vezes que ele faltava, ele matava um ente querido, um parente. Já tinha dizimado quase toda a família dele. Porque no outro dia chegava no serviço dizendo que faltou porque foi no enterro de fulano, no enterro de cicrano, um parente aqui, um parente ali. Um dia, esse jovem faltou mais uma vez no serviço. E chegou no outro dia, na empresa, na loja, dizendo para o seu chefe: ontem eu faltei porque fui no enterro do meu tio João. Ah, o seu tio João morreu? Disse-lhe o gerente. Ele disse: morreu. Eu tive no enterro dele. O gerente então lhe pergunta: filho, você acredita na vida depois da morte? Ele disse: ah, não, isso é conversa de espírita. Eu não acredito. A ciência não deu a sua última palavra. A ciência não comprovou nada ainda. Não bateu o martelo. Então eu não acredito. O gerente olha para ele e fala: filho, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Porque ontem, quando você faltou para ir no enterro do seu tio João, ele esteve aqui na loja te procurando. Porque a mentira tem pernas curtas. Meus amados, todos os dias, quando dormirmos, a gente morre. A gente adentra no reino espiritual, na terra dos vivos e dos mortos, a quinta dimensão da natureza. É Deus nos acostumando com a vida espiritual. Porque não aguentaríamos ficar uma existência na Terra sem ter esse contato estreito através dos sonhos, da emancipação da alma. Da emancipação da alma. Então, como que é a vida espiritual? Ora, é mais ou menos como nos sonhos, só que muito mais real, né? Muito mais visível, muito mais linda. A vida na Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Do mundo espiritual. E a literatura espírita está repleta de exemplos e de narrativas, principalmente de Chico Xavier, através de André Luiz, né? Sobre a vida, como ela acontece no mundo espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Não somos humanos vivendo experiência espiritual. É o contrário. Nós somos espíritos vivendo a experiência humana. Um dia seremos anjos. Dizem que errar é humano. E é mesmo. Só deixaremos de errar quando deixarmos de ser humano e passarmos a ser seres angelicais. Mas vamos chegar lá. Jesus nos prometeu: não admires do que eu faço, podeis fazer o que eu faço e muito mais, vírgula, se quiserdes. Se quisermos. Tudo depende de nós, o nosso destino está nas nossas mãos. Eu escrevi uns singelos versos que constam no meu livro, Conversando sobre a Vida, que alguns companheiros já adquiriram, cujo título é Revelação, e que sintetiza com propriedade tudo o que eu quis dizer até agora e o que eu direi para depois encerrar a palestra. Chama-se Revelação. Muito além das aparências, das formas
das consistências existe um mundo causal. Um mundo mais altaneiro, justo, real, verdadeiro, um mundo espiritual. Essa é a mais pura verdade, a pura realidade revelada por Jesus, através do Consolador, o Espírito, verdade e amor, que trouxe ao mundo esta luz. Purgatórios, céus, infernos, padecimentos eternos não mostram a realidade. Esses equívocos simplistas, esses dogmas fideístas não condizem com a verdade. Como Jesus prometeu, a verdade apareceu com lógica e pragmatismo. E tudo está esclarecido pelo Consolador prometido, o próprio Espiritismo. Kardec codificou esta doutrina de amor e de verdade, onde Jesus revelou que pela senda do amor se chega à felicidade. É a senda do amor. É a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Não veio nos pedir grandes sacrifícios, que atravessássemos o Oceano Atlântico a nado, que escalássemos o Everest, não. Ele só veio pedir que nos amássemos uns aos outros. Mas nos amássemos uns aos outros com acento. Senão vamos ler, nos amassemos uns aos outros, que é o que vem acontecendo, via de regra. Precisamos nos amar uns aos outros. É pelo exemplo que se conhece o verdadeiro espírita. Por reconhecer suas deficiências, suas imperfeições e lutar no combate a elas. Esse é o verdadeiro espírita. Não é o ser perfeito, não. Perfeito só Jesus. Mas é aquele que reconhece suas imperfeições e luta para vencê-las. Esse é o verdadeiro espírita. E o senhor Agostinho era um homem assim, trabalhador incansável do centro espírita em que trabalhava, em que labutava. Um dia, na cidade pequena do interior onde ele trabalhava como eletrotécnico, consertando aparelhos de televisão, de televisores e de rádios, e nos tempos livres, trabalhando na seara espírita, no seu centro onde ele militava, houve um grande trabalho social no clube campestre da cidade, e que o prefeito solicitou a presença de todos os departamentos sociais das religiões da época, da cidade, para participarem daquele evento social no clube campestre da cidade. E o senhor Agostinho ficou encarregado de representar o seu centro naquela festividade. E ele foi, mas ele se sentia desambientado. Era uma festa mundana, era uma festa onde rolava muita bebida, palavras chulas de baixo calão. Só ele de espírita naquele meio, naquela turba toda. Ele se sentia deslocado. Era diferente das festas que eram realizadas no centro em que ele militava, onde falava-se a mesma linguagem. Ele estava ali com aquelas pessoas bebendo, fumando, ele não se sentia-se bem, mas tinha que representar bem o seu centro o dia inteiro ali, naquele domingo, e andava de um lado para o outro inquieto. Quando um grupo de amigos bebia cerveja em um canto, liderado pelo Dr. Mendes Fragoso. Quem era o Dr. Mendes Fragoso? Um ateu, uma pessoa que não acreditava no espiritismo, nos espíritos. Era médico patologista da cidade e conversava com seus amigos e bebericava bebida alcoólica. Quando o senhor Agostinho ia passando, ele chamou o seu Agostinho foi por educação. E aí ele perguntou, e aí, Agostinho? Como é que estão os espíritos? Estão sentindo falta do churrasco, da cerveja que nós agora estamos aproveitando? Será que lá no mundo espiritual eles não estão sentindo falta? Os outros riam. Seu Agostinho então respondia com monossílabo para não ser descortês. Queria ir embora, mas não queria demonstrar pouca educação e foi ficando por ali, sendo pressionado pelo Dr. Mendes Fragoso. Quando de repente o Dr. Mendes Fragoso falou, quer saber de uma coisa, Agostinho? Eu não acredito na existência de espíritos.
Essa coisa de espíritos que vocês espíritas dizem que existem, eu não acredito. Sabe por quê, Agostinho? E o senhor Agostinho disse, por quê, doutor? Ele disse, porque eu sou médico patologista. Eu disseco cadáveres a vida toda. Já dissequei milhares de cadáveres. E eu nunca vi sair de dentro de nenhum corpo, nenhum espírito. Por isso, senhor Agostinho, eu não acredito na existência deles. Agora, inspirado pelo alto, o senhor Agostinho olhou para ele e disse, o senhor tem razão, doutor Mendes Fragoso. Não se deve mesmo acreditar em tudo que se diz por aí que existe. Eu, por exemplo, a exemplo do senhor que é patologista, eu também não acredito na existência desses seres que dizem que existem por aí, jogadores de futebol, cantores, artistas de novela, apresentadores de televisão. Eu não acredito que eles existam. Ora, mas por quê? Disse o Dr. Mendes. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele disse, porque é exemplo do senhor que é patologista, que disseca cadáveres. Eu sou eletrotécnico. A minha vida toda eu abri aparelhos de televisão e de rádio. E eu nunca vi sair de dentro deles nenhum desses personagens que dizem que existem por aí. Eu não acredito. Então os amigos agora riram do senhor Mendes Fragoso e ele baixou a cabeça, porque ficou sem saída. E o doutor e o senhor Agostinho aproveitou a deixa e se despediu deles de cabeça erguida. Porque, meus amados, nem tudo que é real é o que é visível. O que é invisível, muitas vezes, ou em tudo, é o que é real. Como diz Paulo em Hebreus capítulo 11. Viemos a acreditar que o que é visível veio a existir do que é invisível. Isso é física quântica. Isso é espiritismo. E eu quero deixar para vocês agora uma saudação escocesa. Que os escoceses medievais, de uma Escócia camponesa ainda, diziam uns para os outros quando se amavam e quando iam se despedir uns dos outros. Diziam mais ou menos assim, e eu quero fazer minhas as palavras deles, como eu venho fazendo nessas lives que tenho promovido. Que os ventos sempre assoprem suas costas, te impulsionando avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, levando alegria e iluminando seus passos, e levando alegria e paz em sua vida, às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos, e até nos encontrarmos de novo. Que Deus o tenha, que Deus a tenha, feliz e tranquilo, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos pela presença do outro lado. Muito obrigado mais uma vez a Dona Maria. Chamo de Maria, Maria. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo, pelo apoio técnico. Laice, obrigado a Marcos Aleixo, obrigado a toda a equipe Pilares e a todos os trabalhadores abnegados do Leal, Lar Espírita, Amor e Luz. Deus abençoe abundantemente todos vocês. E vamos vibrar. Porque vibrar é desejar profundo. Vibrar é mexer com as fibras mais íntimas do nosso espírito, em benefício da humanidade. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Quando as nossas preces se encontram, formando um grande manancial de luz, essa luz unida, quando carregada de sinceridade, é capaz de operar prodígios. Como Jesus na cura do servo do centurião, que o curou à distância, provando-nos que podemos fazer a mesma coisa. Porque não te admires do que eu faço, disse ele. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, vírgula, se quiserdes. E nós queremos, Senhor.